Olá, eu sou Paulo Rossi, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores no Estado do Paraná. E esse é o programa UGT, a Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos passar várias matérias de interesse de toda a classe trabalhadora, como, por exemplo, as manifestações que a UGT e as demais centrais sindicais realizaram em todo o Estado do Paraná e também em todo o território brasileiro. Uma pauta trabalhista em defesa sempre do trabalhador. Nós que pedimos o fim do fator previdenciário, uma legislação que moderne a relação trabalhista em relação à terceirização no país e também o fim da corrupção e mais transparência na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a eleição dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Nós também vamos passar matérias da reunião da Plenária Nacional das Entidades Filiadas à UGT no Estado de São Paulo. Este evento reuniu mais de 1.000 dirigentes sindicais de todo o país e a UGT Paraná mostrou a sua força. Mais de 15% dos delegados foram do Estado do Paraná. Na plenária, discutimos as manifestações em que a população foi às ruas, clamando pelo fim da corrupção no país e também por mais investimentos na saúde, na educação e no transporte coletivo. E discutimos também durante a plenária dos dirigentes da Executiva Nacional da UGT como vai ser a forma de organização dos trabalhadores junto ao Congresso Nacional. Todas essas matérias de interesse da população brasileira irão ao ar no programa de hoje e nos vários programas, porque foram várias matérias, várias entrevistas, várias palestras, dentre as quais do cientista político Gaudêncio Torquato. Gaudêncio Torquato é especializado em marketing eleitoral e um dos mais respeitados cientistas políticos do país. E o Gaudêncio Torquato nos brindou com uma grande palestra na plenária das entidades filiadas ao GT na cidade de São Paulo. Confira essa e outras matérias. Entrevistamos agora Chiquinho Pereira. O Chiquinho Pereira é secretário nacional de Organização e Políticas Sindicais da UGT. Chiquinho, como que você avalia essa segunda plenária das entidades filiadas da UGT aqui na cidade de São Paulo? Olha, primeiro é importante ressaltar que nós estamos vivendo um novo momento na história do país. Os recentes movimentos ocorridos no país indica que algo novo está acontecendo. Este algo novo é preciso ser estudado e interpretado pelo conjunto da sociedade. A parte que nos toca enquanto movimento de trabalhadores, enquanto central sindical, enquanto sindicatos, enquanto entidades de classe, está colocado para nós alguns desafios. O primeiro deles, que eu quero deixar assim bastante claro, é que há um recado desses movimentos de rua dizendo o seguinte, que essa gente que foi para a rua tem sede e necessita que as entidades que os representam ou não precisam falar de questões mais amplas. Em outras palavras, para o movimento sindical, não dá apenas para falar sobre aquelas bandeiras que tradicionalmente o movimento sindical fala. São importantes, redução de jornada de trabalho, importante as condições de trabalho, benefícios, etc, etc. São bandeiras assim tradicionalmente do mundo do trabalho, do mundo sindical. O que essas manifestações estão colocando? Elas querem algo mais amplo, elas falam sobre saúde, sobre educação, sobre moradia, sobre transporte, sobre segurança, sobre cultura, sobre lazer, enfim, sobre uma série de coisas que, na minha avaliação ainda muito modesta, acho que o movimento sindical já deveria ter incorporado essas reivindicações às suas pautas do dia a dia. Portanto, esta plenária e talvez tantas outras que devemos fazer, tem que levar em conta exatamente essa discussão que está colocada para o Brasil como um todo. Essa discussão não é própria do movimento sindical, mas própria de todos aqueles que fazem política neste país. Ou seja, nós estamos buscando um Brasil melhor e precisamos interpretar com clareza o que é que este Brasil está falando. Uma parte desse Brasil foi às ruas e está dizendo, olha, eu quero mudanças, eu quero algumas coisas assim e não quero algumas coisas que já existem
existem e que elas já foram comprovadas que não têm dado muito resultado. Então talvez essa plenária, meu caro presidente Paulo Rossi, seja o início de um grande debate e que necessitará de parte de todos nós muita dedicação, estudo, calma, tranquilidade, para que essa interpretação se traduza realmente numa grande pauta nacional e assim poder representar essa gente que foi às ruas. Chiquinho, dentre os palestrantes, nós tivemos o professor Gaudêncio Torquato. Ele é um cientista político, muito respeitado no mundo político. Ele tem uma especialização em marketing eleitoral e durante a sua palestra ele falou que após o recado das urnas, os movimentos sociais que estão acontecendo no país, em outros países vizinhos, na própria Argentina, em que o atual presidente, com seu populismo, teve reeleições recentes e teve 26% dos votos, os seus candidatos, perdendo para a oposição por 74%. Como que você avalia? E ele, inclusive, falou que ano que vem haverá sim uma renovação muito grande nas assembleias, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em especial. A sua avaliação, você como membro de um partido político, é a mesma? Olha, primeiro eu acho assim que há algumas contradições assim muito interessantes que ocorreram durante esses movimentos e que requer de nós uma avaliação com um pouquinho mais de precisão. Por exemplo, esses mesmos movimentos que estiveram nas ruas reivindicando aquilo que é justo, tudo aquilo que foi reivindicado, ao meu ver, são reivindicações justas, há uma contradição, porque dentro dessa discussão toda há um rechaço, ou seja, uma não aceitação, por exemplo, da presença dos partidos políticos. Então, uma coisa importante que tem nisso é que, nesta compreensão que temos sobre democracia, os partidos, embora fragilizados e até muitos deles totalmente desfigurados, eles só através daí é possível, nesta conjuntura, você poder chegar, digamos, ao parlamento. É através dos partidos políticos, através do voto, que você chega lá. Esses movimentos estão rechaçando os partidos políticos. Isso significa dizer também que esses partidos terão que encontrar uma nova forma, uma rediscussão sobre o seu papel na sociedade. De forma contrária, nós teremos muita dificuldade. Nós vamos por uma eleição que já é o ano que vem. Então, no ano que vem vai ser exatamente com esses partidos que aí estão. Não vai dar tempo de fazer qualquer reforma, qualquer mudança. Será com esses. O que eu imagino que pode acontecer é que haverá, talvez, aí um número de abstenções muito grande. Talvez uma presença de voto nulos, de voto em branco, eu acho que muito grande. Mas também vale a pena analisar de que esses movimentos de ruas, eles ainda não representam, digamos, a grande maioria, talvez, do pensamento daqueles que votam neste país. Por isso que eu acho que ainda tem muita coisa a ser discutido e muitos terão que usar esse mesmo modelo que aí está. Muitos não, todos terão que usar o mesmo modelo que aí está. De qualquer forma, está sinalizado uma coisa: se não for para essa eleição, mas será para as próximas eleições, nós vamos ter que encontrar um outro caminho. Não sei se ainda é o caminho definitivo, se é o modelo ideal que nós imaginamos ter, mas de qualquer forma terá que ter mudança. Acho que uma coisa importante que eu gostaria também de colocar, de avaliar, nessa discussão sobre o papel dos partidos políticos, é que, de uma forma geral, meu querido Paulo Rossi, todos eles se assemelham, todos eles têm os mesmos problemas, exatamente iguais. Nenhuma diferença, uns mais, outros menos, mas todos realmente têm nomes extremamente importantes, nomes de pessoas corretas, com visão política, com visão da construção de uma sociedade mais justa, mais igual, mais isso e mais aquilo. E tem também aqueles que não têm a mesma visão. Pessoas com debilidade, com dificuldade de entender o processo, assim por diante. Então, isto é algo que é comum para todos os partidos. Então, dificilmente você vai sair de um partido e ir para outro e tal.
desse ponto de vista, não haverá nenhuma diferença de um para o outro. Portanto, acho que o que está colocado para nós como desafio, e aí seja o mundo sindical, seja o mundo da política, é exatamente se debruçar como a UGT está fazendo no momento, trazendo aqui cientistas políticos, professores, doutores, nesta área e em todas as áreas, inclusive, para fazer este debate, que se nós conseguirmos acertar, dar um rumo a essa discussão, talvez seja a melhor contribuição que o mundo do trabalho poderá dar no sentido de encontrar o caminho que essa gente que foi para a rua deve estar esperando. Porque também há uma outra questão extremamente importante nesse sentido, Paulo Rossi, é que esses movimentos não têm lideranças. Quer dizer, são movimentos espontâneos, né, usando uma nova ferramenta de comunicação, né, as redes sociais, etc. E eles espontaneamente se juntaram às ruas e foram protestar e pedir as mesmas coisas. Entrevistamos aqui o Chiquinho Pereira, o Chiquinho, secretário nacional de Organização e Políticas Sindicais da UGT. Muito obrigado, Chiquinho, pela sua entrevista. O programa UGT, a Voz do Trabalhador, é sempre grato a você. Programa UGT, a Voz do Trabalhador, entrevista agora o seu Raimundo Assunção. Raimundo Assunção, ele é presidente do Sindicato dos Comerciários de Imperatriz do Estado do Maranhão. Meu companheiro, como que você avalia essa segunda plenária das entidades filiadas da UGT que aconteceu aqui na cidade de São Paulo? Olha, para nós está sendo de suma importância. Por quê? Porque agora sentimos que realmente a UGT está expandindo em todos os estados. Não é só aqui no centro que está atuando. No entanto, para nós é uma grande força a UGT nos dá esse reforço e esse total apoio nas suas bases. Companheiro, como que você analisa agora a regulamentação das profissões dos comerciários? Essa profissão foi regulamentada pela presidenta Dilma através de um grande trabalho que a UGT realizou, nosso presidente nacional Ricardo Patá, nosso presidente na Federação dos Comerciários do Paraná, o Vicente Silva, e que agora são 12 milhões de beneficiários. Como que você avalia esse trabalho? Foi de suma importância. Por quê? Porque todos agora sabem que existe a sua profissão. E essa profissão, há muito tempo que a gente já vinha na luta também. Nós, lá da base, era o maior desejo que a gente tinha, era essa regulamentação, e isso foi conseguido agora para nós, todos os comerciários do país. Entrevistamos o senhor Raimundo Assunção, presidente do Sindicato dos Comerciários de Imperatriz. Muito obrigado, senhor Raimundo. É um prazer e quero que qualquer um, quando for no Maranhão, o Maranhão está de portas abertas para todos aqui do nosso país. E obrigado e felicidade para todos. Profissional de saúde que não conhece as doenças tropicais significa matar muita gente. O exame do Revavida é para ver se ele tem condições de atuar aqui no Brasil. Eu disse para o ministro, ministro, então vamos fazer o seguinte, isso não vai resolver a médio prazo. Vamos trazer todo mundo que está fazendo 4º e 5º ano de medicina fora, para terminar os últimos 2 anos aqui. Não, nós queremos é para ontem. Por quê? E aí o Roberto também coloca com muita propriedade quando ele cita o exemplo dos projetos que o prefeito anterior, não é porque é do nosso partido, não entregou. Mas é claramente eleitoreira essa medida. Vejam que 700 inscritos para mais de 5.000 municípios, e as inscrições ainda por municípios, isso significa que não teremos a adesão, mas sobretudo o risco. E me lembro, quando fui secretário de saúde do meu município, tive a oportunidade de organizar alguns estágios para alguns médicos bolivianos. Eles tiveram que ficar
não só os 3 meses que viriam para fazer o estágio, mas eles ficaram um ano. Dava dificuldade. E aqui, recentemente, nós conseguimos para que um brasileiro, que já está lá há 5 anos na Bolívia, para que pudesse fazer um exame simples do 5º ano, ele não conseguiu passar na prova de português. Nem na prova de português um brasileiro não conseguiu passar. Nós estamos muito satisfeitos da participação de todos os estados nesta convenção, nessa plenária. No entanto, a gente percebe o empenho das categorias sindicais do Paraná. Nós podemos dizer que, neste momento, nós somos a maior representação nesta plenária, com mais de 100 delegados. O Paraná demonstra o empenho que tem em participar de todos os movimentos e os encaminhamentos que são importantes para os trabalhadores e para o país. O nosso entendimento com o que foi apresentado aqui com relação ao GT nacional é que todas as apresentações são excelentes. E a nós resta agora, no nosso retorno, estarmos no Paraná, em todas as regiões, multiplicando esses entendimentos e esses ensinamentos. Eu desejo a todos que estão voltando que façam essa demonstração do que entendeu, do que aprendeu neste momento. A segunda plenária, ela teve um apogeu nas suas exposições por parte dos convidados, vários temas. Nós tivemos a participação dos sindicalistas, nós conseguimos atrair a atenção e debater temas que eram possivelmente difíceis. Agora, finalizado, a questão da Constituição, onde nós estamos tratando de saúde, trabalho, transporte, enfim, alguns temas que ainda faltam ser regulamentados. E essa plenária, com o sucesso que já se viu, ela marcou, no ano de 2013, a nossa proposta de ação até o final deste ano. Olha, é sempre importante participarmos de movimentos como esse, que a gente sai fortalecido. Discussão das bases, ouvindo aquilo que a nossa central está trazendo. É importante nesse momento, e a UGT, nessa plenária e na reunião executiva que tivemos antes da plenária, tomou algumas decisões muito importantes para o futuro da UGT e de nossos sindicatos. É caminharmos sozinhos, fazermos o trabalho e o fortalecimento da nossa central sindical. Isso para nós, do Paraná, isso representa uma força muito grande, capitaneado pelo nosso presidente Paulo Rossi, que trouxe para essa central mais de 100 delegados. Isso dá uma força e a dimensão do trabalho que está sendo feito no Paraná em prol da central. Foi uma plenária maravilhosa. É importante que nós estejamos reunidos, todo o Brasil, para as questões das políticas públicas em relação às questões sindicais, em relação a nós que moramos no litoral, que estamos lá, às vezes, jogados às traças, como diz o ditado. Então a gente precisa estar reunido nacionalmente para ter essa força, para que juntos, lá no litoral, a gente possa estar trabalhando em prol de todos os sindicalistas de todo o litoral, né? E é importante que essa reunião, essa troca de experiência, essas palestras que esses professores nos trouxeram, as perguntas que a gente pode fazer, pode levar as respostas e as dúvidas que nossos associados têm lá no nosso litoral. A UGT, de forma regulamentar, cumprindo o seu estatuto, cumprindo o seu conceito democrático, inicia a realização da segunda plenária nacional. As inscrições foram feitas através do site, terminou no dia 5 de agosto, nós tínhamos uma expectativa de 1.000 inscrições e foram feitas 1.035 inscrições, que é muito importante a
da UGT nessa plenária. Os temas que vamos debater: os desafios imediatos do movimento sindical brasileiro, a análise de conjuntura econômica e social do Brasil, as mobilizações populares, o recado das ruas para os poderes públicos, a ação de recuperação de perdas de fundo de garantia, a UGT e a Constituição de 88. Dessa forma, cumprindo a inteligência do Estatuto e cumprindo os compromissos desde o nascimento da UGT, dou por aberta a segunda plenária nacional da UGT. Foi muito importante a participação da UGT do Paraná nessa segunda plenária de entidades filiadas à UGT. A participação das mulheres na questão de gênero também foi fundamental. E ficou claro para todos, na parte no que diz respeito à ingerência do Ministério Público no movimento sindical, e nós temos que reverter isso. Nós sabemos pelos dados apresentados que, infelizmente, é o governo que está aí que tem o controle de toda a bancada. Então vamos mudar isso, vamos modificar, não podemos jogar a nossa Constituição no lixo. E vamos à luta para ampliação nos espaços de poder das mulheres, e a UGT vem atuando fortemente nesse sentido. A importância dessa segunda plenária que está se discutindo assuntos fundamentais hoje para uma sociedade melhor para o nosso país. Nós do Rio de Janeiro vivemos a todos os momentos, em todas as situações, inclusive na questão das representações das entidades filiadas à nossa central, discutindo inclusive os assuntos fundamentais que vai tentar minimizar a situação da população, dos trabalhadores e da população brasileira. E com isso, hoje essa plenária está aqui hoje discutindo, colocando pessoas com uma capacidade de extremo conhecimento, que nos leva, que nos dá um grande conhecimento, que nós vamos sair daqui com certeza com outros dados fundamentais para que levamos o nosso Estado para lá, discutimos com os nossos filiados e colocar em prática tudo isso que nós aqui ouvimos e aprendemos. Eu acho que esse momento está sendo muito importante. A Central UGT tem dado uma demonstração também com relação a esses tipos de atividades, seminários, plenários, etc. e tal, para trazer aos seus filiados, os mais de 1000 filiados, esses dados que é para cada um fazer com que o Brasil tenha um dia melhor. E através desses conhecimentos, através dessas pessoas que aqui estão hoje palestrando, é que nós vamos minorar a situação daqueles que mais precisam e aumentar a capacidade de conhecimento nós de dirigentes sindicais. Entrevistamos agora Magno Lavini. O Magno, que ele é o presidente da UGT do estado da Bahia. Magno, como que você avalia essa plenária nacional da UGT e os temas que foram debatidos aqui durante os 2 dias em São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui um abraço caloroso aos nossos companheiros do Paraná. Esse estado tão importante nacionalmente e também tão importante para a UGT. O estado aí que tem mais crescido em número de sindicatos filiados, até pelo seu trabalho, Paulo Rossi, que para nós da Bahia é uma referência com relação à organização da Central nacionalmente. Em segundo, a avaliação que nós estamos fazendo da plenária, ela está cumprindo um papel importante, que é fazer o debate acerca do processo da conjuntura nacional. Nós estamos procurando entender esse processo político que nós estamos vivendo, mas os companheiros sabem também que você fazer uma avaliação muito profunda ainda dentro do olho do furacão não é uma coisa muito fácil, mas a UGT está tentando compreender para onde é que está indo e quais são as sinalizações que os movimentos de rua deram aos trabalhadores. Fazer uma avaliação muito positiva da participação da Central, uma avaliação muito positiva também da nossa participação no dia 11 passado, onde em todos os estados, inclusive na Bahia, no Paraná, estivemos na rua para defender as bandeiras históricas dos trabalhadores. E, sobretudo, quando a gente faz um levantamento do que foi para a rua, fica muito claro que aqueles que se movimentaram por fora da estrutura das centrais sindicais, dos partidos, levaram para a rua bandeiras que são históricas para a gente. Aumento de recursos para a saúde, diminuição do preço
preço da passagem, passe livre, a questão da segurança pública e principalmente uma questão que está muito em voga hoje, que é o combate à corrupção. A UGT foi criada para isso, então nós nos sentimos muito à vontade com essa movimentação das ruas. Ontem, durante a palestra, o cientista político Gaudêncio Torquato falou justamente sobre esse recado que as pessoas foram às ruas, né, a população foi às ruas, clamando por, como você muito bem disse, o fim da corrupção, mais saúde, padrão FIFA para os hospitais, para as escolas. E na sua avaliação, o ano que vem, teremos eleições para a presidência da República, renovação das assembleias nos estados, nós temos eleições para governadores, deputados federais e também para senador. Você avalia que também haverá uma grande renovação nos parlamentos e também nos governos hoje? Eu tenho um misto de avaliação que vai no sentido de que é possível que haja uma renovação, mas eu tenho alguma preocupação com essa questão, porque normalmente nos países onde há uma grande mobilização de rua, quando você termina e tem eleição, você acaba dando uma guinada mais à direita, elege um parlamento mais conservador, porque tem muita gente contestando a política como instrumento. Isso não é legal. A gente tem que ter uma participação das pessoas que foram para a rua nos partidos políticos, porque assim você vai conseguir oxigenar, porque senão, como dizem por aí, quem não gosta de política acaba sendo mandado por quem gosta. O parlamento é muito importante, é importante a participação dos trabalhadores, é importante a participação dessa juventude que se mobilizou, mas é importante, sobretudo, a participação nos partidos políticos, para que a gente não dê uma guinada mais à direita ainda. O governo de hoje já não tem grandes compromissos com os trabalhadores. Imagine se a gente tem um perfil que seja um perfil de alguém que não tenha compromissos políticos mais sólidos. Então, eu tenho um pouco de preocupação com o resultado disso na política. E a tarefa nossa de movimento sindical é justamente enfrentar essa questão, dizer às pessoas, se você foi para a rua, agora vá para dentro do partido. Se você foi para a rua, agora filia seu sindicato. Se você foi para a rua, agora participa da associação de moradores, porque senão a gente não vai conseguir traduzir isso em transformações reais. Justamente isso que você falou, Magno, e nós temos visto, principalmente nas redes sociais, um movimento já iniciado pela votação em branco. Vote nulo nas próximas eleições e vote em branco. E isso, então, nada vai contribuir para a democracia, na sua opinião? Não, porque a eleição pela legislação vai acabar elegendo os mesmos com menos votos. Ou seja, a pessoa tem que votar diferente, vote lá, escolha um candidato, escolha alguém que lhe represente, se não prestar, troca o cara. Agora, a gente não pode achar que votando em branco vai resolver o problema, porque a estrutura do Estado brasileiro vai continuar sendo mandada porque já tem mandato, e vai continuar mantendo os mesmos no poder, o povo na rua reclamando e o mesmo status quo, porque, por exemplo, teve grandes movimentações com as mobilizações, na verdade não teve, porque quando fala da reforma política, que é o central da discussão, o Congresso não deixa fazer. O Congresso não tem condição de fazer reforma política porque ninguém mexe no seu próprio queijo. Os caras não vão mexer no bolso deles. Então, para nós é o seguinte, é reforma política ampla, onde aumente a participação popular, mas, sobretudo, as pessoas têm que ter a vontade de participarem, para não serem mandados pelos mesmos bandidos que aí estão. Então, estamos aqui e agradecemos a presença do Magno Lavini. O Magno, que é presidente da UGT do Estado da Bahia. Magno, muito obrigado pela sua participação no programa UGT, a Voz do Trabalhador. Eu agradeço também a participação no programa, a oportunidade de deixar um caloroso abraço da Bahia aos companheiros do Paraná. Estamos sempre nos estados que a gente tem uma articulação muito grande aqui dentro da UGT Nacional, sempre conversando com o presidente Paulo Rossi, com os outros diretores da UGT do Paraná, e dizer o seguinte, quando tiver no verão que quiserem dar uma chegadinha no nosso estado, lá agora mesmo no inverno, vocês devem estar aí com menos de 10 graus, nós estamos com 30 graus. É importante, estamos lá calorosamente esperando todos os paranaenses.